jogando fora de casa, se ele tiver atitude, ele ganha o jogo. Ele é muito mais time que o Racing. Mas a gente sabe muito bem que Libertadores não basta só isso. Libertadores é muito mais do que isso. Você tem que ter pecho quente, não é isso? Que sabe o que você fala? Sim. Tem. Se você não sentir o Pecho jogo... caliente. Pecho caliente. Boa, obrigado. Se você não sentir o jogo, o Flamengo corre o risco de ser goleado. Corre o risco de ser goleado. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos ver como os paulistas analisaram a escalação do Mengão para o segundo jogo das semifinais da Libertadores. O Flamengo aí com um time diferente daquele habitual, né? Tendo que se readequar ali à saída do Pedro, infelizmente. Porém vai com Rossi, Varela, Ortiz e Pereira. A volta do Léo Ortiz após a lesão. Alexandro, muito seguro na lateral esquerda. Aí no meio, né, o Pulgar entra como titular. Certamente voltará a ser titular absoluto, porque é um jogador que dá muita segurança na marcação. Jorginho, Saul é a grande surpresa. O Saul vai jogar aqui pela direita, né, deixando o meio campo certamente com bastante posse de bola, com muita qualidade. Essa trinca do meio, Arrascaeta um pouco mais avançado como falso 9. E nas pontas, Carrascal, que jogou muito na ida, e o Plata, que é um jogador que se doa bastante na marcação. O Flamengo que a tendência é ficar bastante com a posse de bola. Vamos ver tudo que eles falaram. Será que cravaram a classificação? Será que falaram coisas negativas ao Mengão? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. O link estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Esse é o Flamengo de hoje, na tua opinião. Como que você acha que o Felipe Luiz vai para esse jogo diante do Racing com uma vantagem de 1 gol, né? Eu acho assim um time bem aberto, né? Porque assim, marcador mesmo, só o Pulga, né? O Eric Pulga, gosta de ser chamado de Eric, né? O Saul, Jorginho e o Arrascaeta são os caras que movimentam esse time aí. Sem a presença do Pedro, acho que o Pedro vai fazer muita falta. E aí é interessante porque são dois caras, né? O Plata, que é um cara muito aberto pela ponta, e o Carrascal, que pode fazer essas duas funções, né? Ora aberto pela ponta, ora fechando pelo meio, jogando como falso 9. Ah, é um belo time, né, gente? Os dois Léos aí formam uma dupla de zaga muito boa. É um time para chegar lá e conquistar a classificação. Não vai ser fácil, eu ainda aposto no Flamengo, mas vai ser para mim um placar bem justo aí, viu? Tem algumas alternativas aí também, né, que a gente pode considerar. Por exemplo, o Emerson Royal ali no lugar do Varela, o Samulino ali, talvez fazendo a vez do Saul. Tem o Bruno Henrique, que eu acho que começa como reserva. Mas o Flamengo tem um baita elenco e tem possibilidades de escalação nesse jogo. Claro que é o que a gente estava falando ontem. O Pedro, né, tá com essa lesão no antebraço, e o Pedro, ele é uma das individualidades, para mim, a grande individualidade junto com a Arrascaeta, que podem mudar o jogo do Flamengo. Então, é um desfalque muito importante desse time. Se o Flamengo tiver atitude, coisa que ele não vem mostrando nas 3 últimas Libertadores, jogando fora de casa, se ele tiver atitude, ele ganha o jogo. Ele é muito mais time que o Racing. Mas a gente sabe muito bem que Libertadores não basta só isso. Libertadores é muito mais do que isso. Você tem que ter pecho quente, não é isso que sabe que você fala? Sim. Tem. Se você não sentir o jogo... Caliente. Pecho caliente. Boa, obrigado. Se você não sentir o jogo, o Flamengo corre o risco de ser goleado. Corre o risco de ser goleado. Agora, se ele sentir o jogo, jogar pra valer, disputando, pelejando, do começo ao fim, ele ganha essa vaga. Ele é muito mais time que o Racing. Mas não adianta nada só no papel você ter um time legal e no gramado, no campo, você não mostra isso. Eu tô aqui, olha, com o levantamento que eu fiz do Flamengo na Libertadores, fora de casa, a partir de 2023. Por quê? 22 ele é campeão. 23 ganha o Fluminense, 24 ganha o Botafogo e agora essa está em aberto. Então, em 2023... fase de grupos, o Flamengo perdeu de 2-1 pro Alcas. Fora. Tudo fora, tá? Empatou com o Racing 1-1. Tudo isso é fase de grupos. E também grupos, ele empatou 1-1 com o Nublense. Nas oitavas, ele perdeu pro Olímpia por 3-1 e foi eliminado. Bem menos. Essa foi a grande derrapada, né? Exato. Aí, em 2024, na fase de grupos, ele empata com o Milionários 1-1, perde do Bolívar 2-1 e perde do Palestino por 1-0.
Nas oitavas, ele bate o Bolívar por 1-0, se classifica, e é eliminado pelo Peñarol, empata lá 0-0, mas tinha perdido 1-0 no Maracanã. Nesse ano, fase de grupos, ganhou do Táchira 1-0 fora, empatou com a LDU fora, empatou com o Central Córdoba, da Argentina, 1-1. Nas oitavas, ganhou do Internacional, pra mim não conta, é time brasileiro. A gente tem que pensar sempre. Sim. Fora. Pelo seu levantamento. Exato. E nas quartas de final, ele perde pro Estudiantes, mas leva a vaga, acho que nos pênaltis. Nos né? pênaltis. O Nos Rossi pênaltis. pega dois Exato. pênaltis. Aí, qual é o retrospecto do Flamengo como visitante desde 2023? 14 jogos, 2 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Tá pior do que o retrospecto do Corinthians. Repete aí, Sormani, repete aí, desde... Desde 2023, porque 22 ele é campeão. Tá. 23, 24 e 25, Campeão contando de lá invicto, pra né, cá. inclusive. 28,6% de aproveitamento como visitante de 23 pra cá. É bem Você entendeu? relevante os dados que o Sormani tá trazendo. É isso que eu falei. Se o Flamengo não tiver pecho caliente, como disse o Quesada, não leva. Agora, se ele competir, se ele pelejar, se ele lutar, jogar, entender que é um jogo de Libertadores, ele ganha o jogo. Ele é muito mais time. O que ele. Racing tá fazendo... Racing. Porque o Flamengo, ele vem de uma sequência, embora tenha essas derrapadas aí em alguns jogos fora de casa, vem vivendo a segunda ou a primeira melhor momento histórico do clube, o Flamengo, desde a época do Zico. Essa agora é o segundo grande momento. O Racing vai jogar o maior jogo da história dele desde 1967. Desculpa, deixa eu falar uma coisa pra você. 58 anos depois. Essa fase do Flamengo é melhor do que na fase do Zico. Eu falei que as duas, Claro né? que o Zico, é emblemático, é o grande ídolo, Galinho de Quintino, é o maior jogador da história do Flamengo, etc e tal. Mas esse Flamengo, em termos de Libertadores, é melhor do que aquele do Zico. É melhor. Tanto que o time do Zico que ganha a Libertadores tem um caminho muito mais suave do que o primeiro título ganho com a vitória sobre o River Plate 2-1 lá no Então, em Lima. mas o que eu quis dizer é que o Flamengo vem, né? Tá aí, mas o Racing é a primeira O vez, depois, Racing ó. é o jogo da vida dos caras desde 1967. O Sormani não tinha nem nascido. E aí tem que Tinha 10 ponderar. O Sormani fala muito bem isso, que o Flamengo tem que sentir o jogo. E sentir o jogo é diferente de pegar pilha. É, exatamente. Se o Flamengo entrar pilhado, dando porrada, entrando na pilha, aí tem mais chance de tomar ainda. É um jogo dificílimo. Aí eu tava lendo até o superchat do Alessandro, ele traz um outro ponto que é bem legal. Vou ler aqui. Sorma, Alfinas, Gui, Isa e Quê? Hã? O Racing tá muito apegado ao discurso de pressão e emocional. Falaram até em matar. Acho que estão esquecendo que pra passar tem que jogar futebol. Por isso que tô achando que hoje dá Fla. Isso é verdade também. Isso é bom vocês interpretarem isso, porque o que o Sormani está falando é você fazer um jogo firme. Firme. Agora, não pode entrar no suposto jogo sujo do Racing. Eu nem acho que o Racing vai pra fazer isso. Não sei. De argentino no futebol, eu nunca duvido. Não acho. Não tenho visto mais isso. Não tenho visto tanto isso. Aqui nós estamos pior que eles, você quer saber? Nunca duvido de nada. E outra, faz 1-0, tá? O Racing faz 1-0, 15 minutos aqui ele abafa. Aí você mudou completamente a história do jogo, entendeu? E um detalhe, o Flamengo, agora um recorte da atual Libertadores. O Flamengo contra os argentinos esse ano, ele sofreu, né? Porque ele perdeu para o Central Córdoba em casa e empatou fora, como o Sormani lembrou. Ele venceu o Estudiantes em casa e perdeu fora, certo isso? E agora ele ganhou do Racing dentro. E se ele perder do Racing, também não é o fim do mundo. Também não é um placar que a gente vai falar, nossa, perdeu pro Racing. Não, Mas não é. Mas no Flamengo vai ser o fim do mundo. Pro Flamengo. Tá, mas a nossa visão é a visão mais ampla. Seu terceiro ano seguido que eles não chegam O torcedor acha que o Flamengo não vai perder nunca e não pode perder nunca. No futebol, os times perdem. Perdem. E ultimamente tem mostrado isso daí. O retrospecto do Flamengo fora de casa é ruim, pô. E contra os argentinos foi o sufoco. Quem é o Central Córdoba na fila do pão? O Flamengo perdeu para esse time no Maracanã, Foi um cara. resultado histórico, Não né? é? Porque foi a Engraçado que é o estreia maior do Central Córdoba na É o Libertadores. maior resultado da história dos caras, pô. Você quer ver, Alfinete? A arte Aquela arte lá do título do Flamengo em 81 na Libertadores. Pega Dá uma só olhada. um campeão Dá uma da olhada, Libertadores, dá uma é. olhada. Coloca lá, Mickey Jagger. Dá uma olhada nos adversários do Isso Flamengo. porque esconderam o 3-0 no Atlético. Só uma É. observação, É que tá ali, só tá pra 0 a 0, falar né? sobre o Superchat. A questão da pressão emocional, eu acho que é muito válida pela parte do Racing, porque eles sabem que eles têm um elenco pior
do que o Flamengo. Eles sabem que a grande Claro. força desse confronto é o Flamengo. Então a pressão emocional é um ingrediente, um componente que eles Talvez têm. seja o melhor jogador deles pra hoje. Exatamente. Fala, Sormani, dessa Não, trajetória dá uma olhada aí, ó. O grande adversário do Flamengo nessa Libertadores foi o Atlético. Foi o Atlético. Quem são os outros aí? Ó, O ele Olímpia pega tinha vindo- o Cerro Portenho, o O Olímpia. Olímpia tinha sido campeão em 79. Né? O Olímpia tem 3 Libertadores, mas, pô, é o Olímpia no Paraguai, certo? Aí, é Cerro Portenho e Olímpia. América de Cali, aquele W lá, o que que é mesmo? Jorge Wilson? É Jorge Wilstermann. Jorge Wilson. Na semi? E na final ele joga contra o Cobreloa. Gente, é uma Libertadores. Devia valer meia. Mamão com açúcar. Tinha que valer meia. Tudo bem, ganhou. Não, mas ganhou. tinha que entregar só metade da taça, só a parte de baixo. Assim também. E é bom lembrar que o jogo contra o Atlético, O jogo de porque desempate. só passava um. Os dois terminaram empatados. Foi no Serra Dourado, é aquele jogo apitado pelo Wright, super polêmico, onde ele expulsa o time inteiro do Atlético, o jogo acaba 0-0 e o Flamengo ganha a vaga Por porque WO. o Atlético não tinha o número de jogadores suficiente para continuar a partida. Aquele time do Atlético era bom pra Entendeu? cacete, né? Então, agora, pega a Libertadores de 2019. É muito mais difícil. Meleque, Inter, Grêmio. Muito mais difícil. Olha a final, gente. Então, Olha a final. Entendeu? A semifinal contra o Não, Grêmio. 2019 Contra o Grêmio. foi Que 2 anos antes tinha sido campeão da Libertadores. E a fase de grupos pesada Pega o também. Penharol, pega o Penharol. LDU e Penharol, LDU, não. Penharol. Aí muito depois mais difícil, vem gente. joga contra o Inter, Grêmio, faz um campeonato gaúcho ali, né? a virada de chave do Flamengo nessa Libertadores foi a volta no o jogo do Emelec nas oitavas. Foi. Ele perde fora Que do quase 1 a 0. foi desclassificado. É isso. Quase. Foi Quase. Já assim, era o começo do trabalho do Jorge Jesus. por muito pouco. E aí, na final, pô, ganhou do River. Pô. E de uma forma. Entendeu? heróica, Ganhou do né? Cobreloa. Feito- Ganhou do River. Perdendo por 1 a 0 e vira o jogo nos 5 minutos finais. Gabriel acha Essa 2 Libertadores em 19, pra mim, é muito mais expressiva do que aquela Libertadores. Não, conquistada. a outra tinha que valer metade. Você viu aí a campanha. A ideia foi do Você Sormani viu. colocar essas duas campanhas, porque assim, são momentos históricos diferentes. Tá aí um pouquinho do que foi comentado, né? Essa análise ali, eles fizeram questão de ressaltar que o Flamengo tem que entrar ligado. Nisso eu concordo, porque é jogo de liberta, não dá pra entrar com o corpo mole, como a gente vê que infelizmente muitas das vezes o Flamengo entra assim, meio displicente, jogando o joguinho meia boca, toquinho pro lado, sem muita efetividade. E hoje tem que ser um jogo onde tem que entrar com 200% ali de energia, porque se vacilar, a Libertadores não deixa barato, né? Jogando fora de casa, vai ser um caldeirão, uma pressão danada. Então o Flamengo tem que ter uma cabeça muito boa. Acho que muito disso também que o Felipe Luiz vai buscar colocar jogadores mais experientes. O próprio Saúl deve entrar no meio campo ali, porque é um jogador que já jogou diversas finais ali importantes, inclusive de Champions League lá na Europa. Então tem certamente um emocional muito bom, assim como o Jorginho e também um Pulgar aí, experientes aqui no futebol mundial e também, claro, Jorginho mundialmente e o Pulgar no futebol sul-americano. Daqui a pouco voltaremos com mais informações, deixa o like, inscreva-se e comente também o que vocês estão esperando para esse grande jogo. Para mim um jogo difícil, complicado, porém o Mengão garante a classificação. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!